Glória a Deus. Então, meus irmãos, pode se colocar de pé. Vou convidar os irmãos a aplaudir o nosso Senhor Jesus bem forte. Pode aplaudir Jesus, amém? Sejam bem-vindos, irmão. Nós vamos dar início à nossa reunião da Sagrada Família. Vamos orar, buscar a presença de Deus e orar pela nossa casa em nome de Jesus, amém? Ontem eu estava fazendo ontem de tarde, tirei um monte de visita que eu tinha para fazer ontem de tarde. E olha, gente, quanto problema, viu? Meu Jesus, eu visitei uma casa da mãe de uma irmã aqui, que ela foi diagnosticada com Alzheimer, perdeu o marido agora recentemente, faz 4 meses, mas completamente, sabe, com problema espiritual. Aí fui lá, orei, né, disse, a senhora tem que levantar a cabeça, senhora. Mas daí o que eu entendo, né, irmão? Que a nossa vida, a nossa fé, ela não é construída da noite para o dia, né? Isso é construído de anos. No momento da luta, no momento da batalha, vai fazer a diferença. Então, é importante da gente estar aí buscando a palavra, buscando oração, buscando estar em comunhão, para a gente estar forte em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Convidar os irmãos a colocar a mão no coração. Vamos buscar a presença de Deus agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós entramos na Tua presença, meu Deus, nessa manhã da quarta-feira, meu Deus, da Sagrada Família. Isso é sagrado, meu Deus. É o dia que nós separamos, meu Deus, para orar pela nossa saúde, orar também pela nossa vida sentimental, mas também, meu Deus, orar pedindo a proteção, meu Deus, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa família, Pai. Então, Pai, nós nos unimos agora em oração, e nós pedimos, meu Deus, que a bênção do Senhor, ela venha agora a ser alcançada, a bênção do Senhor, que enriquece, que não acrescenta dor, ela vem agora, meu Deus, entrar, expandir, meu Deus, para dentro do nosso lar, da nossa casa, aonde, meu Deus, também às vezes tem batalha, tem luta, alguns é problema, às vezes com doença, enfermidade, outros é com problemas pela perca de um ente querido. Meu Deus, nós estamos vivendo em dias difíceis, dias, meu Deus, que só o Espírito Santo do Senhor pode nos sustentar. A ferida, ela vem, meu Deus, para destruir com a vida de uma pessoa, Pai. Então, Pai, nesta manhã, nós queremos entregar tudo ao Senhor. Lamanamalã. Vai dizendo, eu entrego a minha vida, a minha casa ao Senhor, Pai. Eu quero muita sabedoria, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, entendimento da Tua palavra. Oh, meu Deus, todos aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Pai, nós estamos orando, buscando a Tua presença, Senhor. Então venha nos fortalecer nesta manhã, venha nos fortalecer. Oh, Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor é o Deus da nossa vida, Pai. Então, independente do problema que alguém possa estar enfrentando aqui, eu quero, meu Deus, que os meus irmãos creiam, Pai, que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, Pai. Alcance o nosso lar, alcance a nossa família, Pai. Não deixa eles ficarem feridos, magoados com alguma coisa, Senhor. Mas ajude eles, meu Deus, a se levantar, a batalhar. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã, orando, buscando a presença do Senhor. Oh, Deus, buscando a salvação para nossa família, levando a água sagrada, ungida, para dentro do nosso lar, para libertá-los, Pai. Nós queremos nessa manhã Te adorar. Aleluias, Pai. Muitos estão feridos, muitos oprimidos e aflitos. A dor que faz o coração chorar pela perda de um lar, pela perda de um amor, pela perda de um amigo, pela perda de um ente querido, mas sei que o Teu Espírito
restaura corações, cura, consola, traz novamente o sorriso. Maravilhoso é o mover do teu Espírito. Levante a tua voz, diga: move, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta. Pode curar, Senhor, cura, Espírito. Vai dizendo para o Espírito Santo se mover em direção ao teu lar. Move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta. Pode curar, Senhor, cura, Espírito de Deus. Vai se movendo, Senhor, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta, cura, Espírito de Deus. Pode mover-se, Senhor, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta. Pode curar, Senhor, cura, Espírito. Pode falar mais alto, diga: move. Pode mover-se, Senhor, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta. Pode curar, Senhor, cura, Espírito. Pode curar, Senhor, pode curar. Vai dizendo, pode libertar, Senhor, pode restaurar. Vai dizendo: entra dentro do meu lar nessa manhã, Espírito Santo de Deus. Vai convencer do meu familiar. Você tem essa liberdade, minha irmã, meu irmão. Você tem essa liberdade de falar com Deus nessa manhã. Dizer para Ele: Senhor, eu por mim mesmo eu não consigo. Mas se o Espírito Santo do Senhor que existe, que é o meu consolador, que é o meu auxiliador, que é o meu ajudador, Ele entrar dentro da minha casa, Ele pode convencer um familiar meu a largar de um vício, largar de algo que está contribuindo para a destruição do corpo. Você pode orar, você pode dizer: alcance, Espírito Santo de Deus, a minha casa. O Senhor é a fonte de águas vivas que mata a sede, a minha sede, que alimenta a minha família, a minha casa. Então vai dizendo para Ele: move em direção à minha casa, Espírito Santo, agora. Convence o meu familiar a abandonar, talvez seja o pecado, talvez seja algo, a mágoa, a raiva, talvez seja o ódio, o ressentimento. Você pode dizer para o Espírito Santo: vá, pode entrar, Espírito Santo, faça a obra. Tenha a minha liberdade. Pode dizer isso para Ele: tenha a minha liberdade do Senhor entrar dentro da minha casa, o Senhor trazer restauração, o Senhor trazer restituição, Senhor. Você pode dizer: talvez você não tem mais paz, talvez você não consegue descansar mais, mas você pode dizer: Espírito Santo de Deus, entra lá, destrua toda a obra do diabo, obra de Satanás.
tudo mal que levaram para dentro da minha casa, qualquer obra do diabo, diga eu creio, porque a tua palavra diz que se creres verás a glória do Senhor teu Deus. Isso vai dizendo, eu creio, Senhor, eu creio que o teu Espírito Santo já está alcançando o filho, a filha, já está alcançando a minha casa, a minha família. Eu creio que nesta manhã a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dor está entrando no meu lar. Vai dizendo, eu recebo, Senhor, eu recebo a presença, pode se mover. Isso, fale para o Senhor, move, move, Senhor, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta, pode curar, Senhor, cura, Espírito, diga para ele se mover para lá, diga isso, move, Senhor, move, Espírito de Deus, restaura, Espírito de Deus, transforma, liberta, pode curar, Senhor, cura, Espírito, isso, vai dizendo, move, Senhor, vai se movendo para dentro do meu lar agora, Senhor, vai tirando a dor, vai tirando a doença, a enfermidade. Diga para o Senhor, tens liberdade de entrar dentro da minha família, na minha casa, Senhor. O Senhor tem liberdade, Senhor, de libertar minha família, livrar minha família. Diga, o Senhor é o meu Deus, é o meu Salvador, é a minha salvação. O Senhor é aquele em quem eu confio, em quem eu entreguei tudo ao Senhor. Diga, move, Senhor, para dentro da minha casa, restaura, Senhor, liberta, cura, traz, Senhor, a vitória, traz a bênção do Senhor. Diga isso para Ele, eu quero a paz dentro da minha casa, eu quero saúde, eu quero paz, eu quero alegria, eu quero bênção, eu quero a bênção do Espírito Santo dentro da minha casa. Nós cremos, Pai, cremos que o Senhor já está agindo nesta manhã, cremos que o Senhor já está trabalhando em favor daqueles, meu Deus, que amam ao Senhor, e que o Senhor já está preparando a nossa família para estar aqui junto conosco, Pai, adorando, buscando ao Senhor, vivendo em comunhão, vivendo como, meu Deus, agrada ao Senhor. O Senhor já está trabalhando, Pai, e nós cremos, Pai, nós acreditamos, meu Deus, que o Senhor está conosco. Então, obrigado, Senhor, entregamos tudo ao Senhor, crendo que já estamos preparados e abençoados, em nome de Jesus. E você erga suas mãos e diga obrigado, Senhor. Diga amém, Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus? Pode aplaudir bem forte o nosso Senhor Jesus, irmãos. Diga glória a Deus. Quem crê que o Espírito Santo já está lá, amém? O Espírito Santo de Deus já está lá, amém? Nós sozinhos não conseguimos, mas se nós tiver a ajuda dele, ele vai nos ajudar, amém? Pode sentar aí, meus irmãos, então. Nós vamos entrar na mensagem já. Depois a gente vai fazer aqui, né, uma oração também pela nossa casa. Provérbios capítulo 9. Estamos falando aqui, né, a respeito da sabedoria, da importância da sabedoria, né, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 9. Semana passada nós lemos o versículo 11. Hoje nós vamos ler o 12. O 11 a gente falou, né, que pessoa que escolher a Deus, pessoa que escolher ir pelo lado da sabedoria, da palavra, do entendimento, da obediência, isso tudo nós falamos semana passada no verso 11, né? Então os seus dias, eles vão se multiplicar, vão ter muita paz, muita bênção, muita alegria, amém? Mas não só isso, a Bíblia diz também que de vida, o Senhor ele vai nos acrescentar.
Então Deus promete, né, cumprir todos os dias de vida que nós temos aqui na terra em nome de Jesus, amém? Isso aqui o pastor falou semana passada, hoje eu vou falar o versículo 12, tá? Aí diz assim então, ó, se fores sábio, para ti sábio serás. E se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Então, olha só, para nós conseguir compreender o que o versículo 12 está dizendo, que se eu escolher ser sábio, então eu vou desfrutar da promessa de Deus. Se eu escolher ir para o lado da sabedoria, é isso que está dizendo, né? Se eu escolher obedecer a palavra, se eu escolher dar ouvido para aquilo que a palavra de Deus ela me ensina cada dia, então eu vou colher aquilo ali. Eu vou desfrutar dessa bênção de Deus. Agora a palavra de Deus está dizendo, se eu escarnecer, se eu zombar, se eu debochar, né, se eu não obedecer a palavra de Deus, então eu também vou colher aquilo que eu faço. Eu até botei a tema da mensagem hoje da família, a responsabilidade das nossas escolhas. É ou não é? Sempre foi assim. Se eu escolher errado, eu vou colher algo errado. Se eu escolher certo, eu vou colher algo. Pode cuidar uma pessoa que casa errado, né? Muita gente sofre o resto da vida porque escolheu, não teve sabedoria. Então é isso que a Bíblia está dizendo, né? A palavra do Senhor está nos ensinando. Se você é sábio, então para ti você será sábio, você vai colher coisas boas. Agora, se você escarnecer, a palavra de Deus está dizendo, se você zombar, então você vai ter que aguentar o tranco, né? Tu vai ter que suportar tudo isso aí. E é o que está acontecendo em muitas famílias, né, irmão? Que tem muita gente que às vezes não querem vir para a igreja, não querem ouvir a palavra, não querem ser temente a Deus, né? São pessoas que querem viver uma vida longe de Deus. Mas vai ver, parece que aparentemente não tem problema, mas tem problema sim. Tem bastante problema, né? Problema de casamento, casais novos, às vezes casam 1 ano, querem se divorciar. Mas vai ver se eles têm comunhão com Deus, se eles querem vir para a igreja, ouvir a palavra, se eles querem orar. Eles não querem, né? Eles querem viver uma vida longe de Deus, vivendo, a Bíblia diz, né? Virar amante de si mesmo, fazer os seus próprios desejos, né? Então, são escolhas, né? Responsabilidade das nossas escolhas. Então, o que Deus está dizendo aqui? Que a gente tem que escolher a sabedoria, né? Nós temos que escolher ser obediente à palavra, a gente tem que escolher a viver com Deus, para então a gente colher algo bom em nome de Jesus, amém? Um exemplo, teve um irmão uma vez, esse irmão ele veio me falar, primeiro ele comentou comigo, ele família, casado, com filhos, tudo, tá trabalhando tudo, mas ele queria se tornar empresário. Aí um dia ele veio falar comigo, perguntando uma palavra, se ele podia abrir uma lotérica. Que lá onde é que ele morava lá, não tinha, eu acho que uma casa de lotérica lá. Aí eu lembro até hoje, né? Isso é uma palavra que o próprio missionário ele dá para todo mundo. A gente aprende com o missionário. A palavra de Deus diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Foi a palavra que eu dei para aquele irmão. Ó, irmão, quantas, né, crianças que vão sofrer por causa dos pais que vão apostar na sua lotérica. E sem contar que além do senhor, né, não escolher aquilo que é certo, o senhor vai trazer problema para dentro da sua família. Vai começar a entrar problema para dentro da sua família. Parece uma besteira, né? Mas veja bem assim, ó, aquele irmão até hoje, eu lembro, ele disse, amém, pastor. Então, se a palavra de Deus diz, né, que tudo é lícito, não é proibido, mas eu tenho que escolher só aquilo que realmente me convém, então eu vou escolher a não fazer isso. Porque isso vai trazer destruição para outras famílias, isso vai tirar comida, né, da mesa de muitas crianças, e sem contar que vai trazer problema para dentro da minha casa, então não vou montar. Mas quantas pessoas que escolhem o quê? A zombar da palavra. É ou não é? E às vezes até criticam o pastor, ó, eu quero prosperar, eu quero dar um dízimo grande, eu quero dar uma oferta grande na igreja, ajudar a igreja, e o pastor está matando a minha fé. Não é. Toda pessoa que escolhe pelo lado da zombaria, do escarnecimento da palavra, que não faz o que a palavra de Deus ensina, é a pessoa que vai ter problema, sem contar que amanhã depois sai da igreja também, e não se firma em lugar mais nenhum, né? Então, o que a Bíblia está dizendo, né? Falando a respeito da responsabilidade das nossas escolhas. Nós temos que escolher fazer o que a palavra de Deus nos ensina, amém?
A Bíblia ensina a não mentir, andar na verdade, como ele andou na verdade, então eu vou andar na verdade. Né? A Bíblia me ensina a cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo, então eu vou cuidar, porque a palavra de Deus, ela me ensina a cuidar do meu corpo, em nome de Jesus, amém? Então, trazendo hoje para dentro da família, né, a gente tem que cuidar, e sempre para o lado daquilo que a palavra de Deus nos ensina, não compactuar com coisa errada, não compactuar com mentira, não compactuar com corrupção, não compactuar, né, com coisa que não agrada a Deus. Não, eu vou escolher a sabedoria. Eu vou escolher a palavra de Deus, vou escolher ser uma pessoa temente a Deus, porque é isso que vai trazer a proteção para a minha vida e vai trazer a proteção para a minha casa. Imagine se não é a gente, quanto a nossa família talvez não ia sofrer, né? Tomara, claro que os irmãos, aqui tem irmãos que são da fé também, né? Mas eu estou dizendo assim, é que família, eu não estou só se resumindo a minha esposa, estou dizendo tio, pai, ainda que não é de Jesus, todos eles são protegidos por conta do quê? Por conta do que nós estamos fazendo aqui, sendo fiel a Deus, sendo temente a Deus, na igreja, congregando, fazendo a vontade do Pai, amém? Essas pessoas que são as pessoas que vão colher coisa boa em nome de Jesus. Aí então, para nós abrir o entendimento um pouco mais, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em Jeremias. Vamos pegar um caso ali de um senhor, Jeoiaquim, o nome dele, meu Deus do céu, né? Jeoiaquim. Esse nome aí é muito puxado, Jeoiaquim. Jeremias 36, irmãos. Vamos pegar o exemplo dele aqui, né? O Jeremias foi até esse rei, e o Jeremias foi lá então para fazer o quê? Para dar uma palavra. Para falar para o rei, ó rei, Jeoaquim, né? Continua sendo um homem temente a Deus. Não faça aliança com nações erradas. Jeremias foi falar para ele era um homem de Deus. Né? O senhor tem que ser um exemplo, Deus lhe colocou o senhor aqui para reinar, para cuidar da sua família, cuidar do povo de Deus. Então Deus, ele está mandando dizer para o senhor que não é para o senhor. Certamente que se Deus mandou Jeremias fazer, é porque ele estava pensando em fazer, né? Se aliançar com nações erradas para querer prosperar, aumentar a riqueza. Né? Muita gente às vezes faz isso, é ou não é, irmão? Eu não tenho nada contra a sociedade, mas eu não creio em sociedade. Né? Vou abrir um mercado, um exemplo, vou montar uma sociedade. Isso não existe. Pelo menos na palavra de Deus, não existe. Eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que trabalhar para Deus, Ele me abençoar, amém? Não posso criar aliança. Mas, enfim, o Jeremias foi lá, irmãos, e ele fez questão de pegar e escrever num rolo. Foi lá, escreveu toda a palavra num rolo, bonitinho, não sei quanto tempo demorou, porque naquele tempo não era caneta, né? Naquele tempo era, agora me esqueci o nome daquele, uma pena, acho que era, que eles molhavam, e ele escreveu, fez questão de escrever um livro, o Jeremias. Não ficou só na palavra dele, ele queria que o rei, esse homem Jeoaquim aqui, ele todo dia ele lesse aquilo ali, ó, Deus mandou eu não me desviar. Deus mandou eu não me aliançar com nações erradas. Deus mandou eu cuidar do povo, eu andar na verdade, eu fazer aquilo que agrada a Ele. Fez questão de escrever um rolo, que é o papiro que a gente diz, né, o rolo de papiro, para que esse Jeoaquim ele nunca viesse esquecer. Só que como é que ele agiu? Vamos ler aqui, ó. É Jeremias 36, vamos resumir, versos 23. Jeremias 36, versos 23. Então vamos ler, até o versículo 31. Diz assim, ó, e sucedeu que, tendo Jeude lido, né, 3 ou 4 folhas, ele leu para o rei, né, as escrituras que o Jeremias tinha escrito. Sucedeu que, tendo Jeude, era um escrivão, lido 3 ou quantas folhas? 4 folhas, não sei quantas folhas eram, né, gente? Mas deveria ter mais que 3 ou 4. Tendo lido 3 ou 4 folhas, o que o rei fez? Cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. 24. E não temeram,
nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. 26. Antes, deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abidel, que prendessem Baruque, o escrivão, e mais quem? E Jeremias, o profeta. Mas o Senhor os escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: por que escreveste nele, anunciando? Certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra e fará cessar nela homens e animais. Versículo 30. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado seu cadáver ao calor de dia e à geada da noite. 31. E visitarei sobre ele e sobre o quê? A sua casa, né? Semente é a sua casa, e sobre a sua semente, e sobre os seus servos a sua iniquidade. E eu trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá todo aquele mal que eles tenham falado sem que o quê? Sem que me ouvisse. Então olha aí o que o pastor está dizendo, né? Foi escrito, foi dada a palavra da sabedoria. Deus tinha usado Jeremias para ir lá levar a palavra. Ó, Deus está dizendo que se vocês se arrepender, se vocês não se aliançar com nações erradas, se vocês continuar servindo a Deus com amor, com carinho, com dedicação, se vocês continuar sendo obedientes à palavra, nenhuma dessas destruições virá sobre vocês. Só que o que o rei Jeoaquim ele fez? Pegou um canivete e cortou. Tem muita gente pegando o canivete e está cortando a palavra de Deus. Está escarnecendo da palavra de Deus. Ele foi um escarnecedor, foi um zombador. Quantas vezes a palavra de Deus ela veio para falar ao nosso coração, é ou não é? Os irmãos estão aqui só porque um dia nós ouvimos a palavra, é ou não é? Agora nós tínhamos a oportunidade de pegar o canivete e fazer como ele fez, mas nós não fizemos, né? Não fizemos isso por quê? Porque nós damos valor para a palavra de Deus. Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele foi um escarnecedor, ele não escolheu a sabedoria. Se ele tivesse escolhido ler o livro, estudar as escrituras lá, se ele tivesse escolhido, né? Não, eu vou obedecer, né? Eu vou fazer o que Deus está me pedindo. Viria destruição sobre a casa dele? Não viria. Sobre a semente dele, sobre Judá. Tu vê que todo mundo paga um preço quando aonde não há sabedoria, né? Quando tem uma pessoa, pelo menos dentro lá, que não tem sabedoria, que deveria ter sabedoria, deveria estar batalhando, deveria estar lutando, deveria estar guerreando, mas a pessoa escarnece, zomba da palavra, não obedece à palavra, a destruição vem para dentro daquela casa. Então, o que Deus está falando para nós? Que nós temos que escolher a sabedoria, amém? Escolhe a sabedoria, escolhe ser obediente à palavra, escolhe ser uma pessoa, né, cada dia mais firme da fé. Eu sei que vai vir momentos que, poxa, a gente vai ficar meio que, né, agora o que eu vou fazer? Eu escolho obedecer a palavra ou eu vou zombar? Não, vou escolher obedecer a palavra. Por mais difícil que seja a palavra, mas eu vou escolher obedecer, por quê? Porque aquilo ali vai trazer a proteção para dentro do meu lar, amém? Então, olha que forte isso, irmão. A zombaria traz destruição para dentro da onde? Dos lares. Toda pessoa que zomba, que escarnece, que não dá a bola para a palavra de Deus, é aquele ditado que a gente diz, entra aqui, sai e sai aqui, né? A pessoa que escarnece, debocha, é a pessoa que ela está correndo o risco de trazer destruição para dentro do seu lar. Enfim, o que o pastor está dizendo foi o que aconteceu com ele, né? Zombou. Quando Jeremias foi ali, o Baruque, né, apresentou diante dele
Estava lá o escrivão dele, pegou as escrituras e estava começando a ler, leu 3 ou 4 folhas para o rei. Ó, rei Joaquim, Deus está dizendo aqui, ó, que não é para tu se aliançar com essas nações aí, ó, rei. Deus está dizendo que é para tu parar com a idolatria. Deus está dizendo, ó, rei. O que ele fez? Pegou o canivete e cortou. E não foi só isso, ele pegou e botou no fogo. Pegou as escrituras, pegou o rolo de papiro, pegou a palavra e colocou no fogo, né? Então, o que ele fez ali? Escarneceu. Só que agora até os animais pagaram preço, né? O próprio Deus diz que nem os animais mais iam sobreviver. Tudo que ele tinha dentro conquistado, tudo que ele tinha conquistado com muito esforço, agora aquilo ali seria, né? Seria abalado. Então, por que ele agiu assim, né? Porque não foi zombou. Então, nunca podemos zombar em nome de Jesus, amém? Nunca podemos desprezar. Nós temos aqui escolher pelo lado da sabedoria. A palavra de Deus fala conosco, nós temos que obedecer para que Deus venha proteger o nosso lar em nome de Jesus, amém? Aonde há prudência, aonde há obediência, aonde há escolha certa, né? Onde existe uma pessoa que é responsável, não, eu vou escolher aquilo que é certo, né? Obedecer a palavra, ali a proteção para dentro desse lar em nome de Jesus, amém? Vamos ler mais um exemplo aqui, ó. Atos capítulo 24. Estou pegando exemplos bem diferentes hoje. Atos capítulo de número 24. Em nome de Jesus. Atos 24. Mas eu fico pensando a cabeça de um homem que era rei de Judá, né? Pegar e rasgar a Bíblia. Rasgar a Bíblia sagrada e botar no fogo ainda. Meu Deus do céu, gente. Mas vai ver a vida do Joaquim, como é que ficou, né? Nunca mais a família dele se firmou no trono de Judá. Nunca mais. Então a gente nunca pode, né, escolher coisas erradas. Nós temos que escolher a palavra, ser fiel, estar sempre firme na palavra em nome de Jesus. Atos 24, irmão. Atos 24. Versículo também é o versículo de número 24. O apóstolo Paulo estava preso numa prisão e ele teve a oportunidade de conversar com um casal que trabalhava para um governador ali, tá bom? Eles eram braço direito do governador, né? Mas lá na prisão, Paulo teve a oportunidade de falar com esse casal aí. Já eu vou dar o nome ali, né? Félix e assim por diante, né? Ele é Félix e Drusila, o nome da esposa dele. E o Paulo teve a oportunidade de pregar o evangelho, de falar para eles. Só que o que eles fizeram? Vamos ler aqui, ó, Atos 24, versículo de número 24 também, tá bom, irmãos? Isso, olha o que diz Atos 24, verso 24. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, ela era judia, né? Que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca do quê? Da fé em Cristo. Então, eles chamaram o apóstolo Paulo, que estava preso na prisão, eles tinham essa autoridade, e eles queriam ouvir o que o apóstolo Paulo tinha para falar a respeito da fé em Jesus Cristo. Ela era uma judia, uma mulher de Deus, né? Era uma mulher que deveria estar na fé, né? Ela era casada com Félix. Aí o Paulo certamente começou a falar para eles ali, né, irmãos? Ô fulano, ô Félix, para você alcançar a salvação, a Bíblia diz assim, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será, então tu tem que se batizar nas águas. Penso eu que o Paulo foi para esse lado. Mesmo que você trabalhe para o governador aí, o Pilatos, Herodes, sei eu quem, né? Você não vai alcançar a salvação se você não agir pela fé. Se você não entregar a tua vida para Jesus, eu não sei, estou falando com as minhas palavras, né? Talvez o Paulo até estava dizendo, porque ele era um braço direito, o governador, não se meta em corrupção. Né? Não assine nenhum decreto aí que o rei, o governador for assinar. Imagina no dia de hoje, né, irmão? Quanta gente por aí que compactua, quanta gente por aí no meio da política que compactua, né, com o que faz de errado. E o Paulo certamente estava dizendo, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, você tem que ser um homem da verdade, vocês têm que ser um exemplo aí onde vocês moram. Vai chegar o momento que quem está acima de vocês vai querer ver vocês se corromperem também, mas vocês vão fazer o quê? Vocês não vão se corromper.
Mesmo que a espada seja colocada no pescoço de vocês, né? Mesmo que vocês sejam largados dentro de uma cova de leão lá. Mas vocês não... Eu penso que o Paulo estava pregando a verdade para eles. Pega o meu exemplo, eu estou aprisionado aqui, mas eu não estou me corrompendo e nunca vou compactuar com isso. Eu vou andar sempre na verdade, porque quando eu ando na verdade, não é só eu, mas é toda a minha família que passa o quê? Ser protegida pelo Senhor. Estava, creio eu, falando isso, né? 24, vamos ler de novo. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e o ouviu acerca da fé em Cristo. 25. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Paulo estava falando sobre isso aí, né? Então, Félix, espavorido, respondeu: por agora, vai-te e, em tendo oportunidade, o quê? Eu te chamarei. Então, o Paulo começou a falar tudo que o pastor falou aqui, da justiça, da volta de Jesus. Não pensa, fé, que Jesus não vai voltar, viu? Jesus vai voltar e ele vai cobrar. Se tu está fazendo alguma coisa errada, se tu está metido em coisa errada, se você compactuou com algum decreto errado, está na Bíblia isso aí, né, irmão? Se entrega para Jesus. Paulo começou a falar para ele. Olha a ousadia do Paulo, né? Mas ele ficou o quê? Quando ele ouviu? Apavorado, apavorido, a Bíblia diz, né? Ele ficou, meu Deus do céu, verdade isso, Paulo? Não é possível. Você já falou isso para alguém? Você já pregou para alguém que agiu assim? Você nunca pregou para alguém e disse, fulano, olha, a mentira vai te levar para o inferno? Você já falou isso para alguém? E a pessoa ficou o quê? Apavorida, né? A pessoa ficou apavorada. Mesmo está na Bíblia? Está na Bíblia. João 8, 44. Né? Que quem mente é filho de quem? Eu estou dando um exemplo. Você já falou para alguém sobre fidelidade? Já falou para alguém sobre vir para a igreja, se batizar? Como é que essas pessoas reagiram? Entendeu o que o pastor está dizendo? Foi isso que aconteceu aqui. Paulo começou a pregar a palavra, dar a palavra, diz, ande na verdade como o Cristo andou, não se meta em coisa errada. E ele ficou apavorado. Mas daí o que o Félix diz, né? Vamos ler de novo o 26, é o 25, né? E tratando o Paulo da justiça, da temperança, do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu, por agora, vai-te e em tendo oportunidade o quê? Eu chamarei. O que ele fez, irmão? Ele diz assim, meu Deus, pare agora, Paulo, não continua. Vamos continuar mais tarde. Não continua falando a palavra, Paulo. Não me fala agora do dízimo, não me fala agora da igreja, Paulo. Não me fala que eu tenho que ir lutar pela minha família, não me fala agora. Espera um pouquinho que mais lá na frente eu vou te chamar para mim ouvir tudo que você tem que falar. Quem entende o que o pastor está dizendo, entende? Então ali, na verdade, ele estava o quê, irmão? Escarnecendo. Estava zombando. Ele não estava nem aí porque o Paulo estava falando a verdade. Paulo queria a salvação daquela alma, queria a salvação da esposa. Paulo queria a salvação daquela família. Mas ele foi o quê? Um escarnecedor, foi um zombador. Ele não deu ouvido para aquilo que o Paulo estava falando. E hoje tem muita gente por aí que não dá ouvido, né, irmão? Às vezes Deus dá até a oportunidade, vem para a igreja, ouve uma palavra, tem que largar o pecado, fulano, senão o diabo vai te levar para o inferno. Larga isso, larga a mentira, para de ser uma pessoa murmuradora, para de ser uma pessoa queixosa, está agindo como os hebreus lá no deserto, Deus não se agrada em murmurador, mas a pessoa faz o quê? Não, vamos tratar desse assunto outro dia, hoje eu não estou pronto para ouvir isso, né? Olha só, segundo o que nós lemos em Provérbios, é a pessoa que está escolhendo ir pelo lado do quê? Da zombaria, do escarnecimento da palavra. Só que essa pessoa que faz isso, ela vai colher o quê? Vai colher tudo aquilo que plantou. Então, ele agiu assim, versículo 26, né? Oportunidade te chamarei. Verso 26. Esperando, ao mesmo tempo, que Paulo lhe desse o quê? Dinheiro, para que o soltasse. Mas que obra do diabo, né? Para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Vê que era muitas vezes, 27. Mas
Passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio, Festo, e querendo Félix comprazer aos judeus, deixou a Paulo o quê? Preso. Vê que foi uma obra do diabo? Ele teve outro sucessor, ele tinha autoridade para libertar o Paulo, para dizer, Paulo, vai pregar o evangelho. Isso tudo é verdade, Paulo. Vai lá. Mas o que ele fez? Ele pegou daí e deixou o Paulo preso. Ele não deu ouvido nada daquilo que o Paulo falou. Ele não deu atenção para nada daquilo. Então, o que o pastor Adilson está dizendo? As responsabilidades das nossas escolhas é que vão trazer aquilo que nós plantamos, Se eu escolher para o lado da sabedoria, dar ouvido para a palavra, obedecer a palavra, ser uma pessoa temente a Deus, Ser uma pessoa que eu tenho juízo, aquilo ali vai me trazer coisa boa. Agora, se eu ir para o lado do escarnecer, da zombaria, do não dar ouvido para a palavra, eu também vou colher aquilo ali. Então, melhor coisa que tem, gente, é a gente sempre ir pelo lado da sabedoria, amém? Em nome de Jesus Cristo. Diga glória a Deus em nome de Jesus. Então, lendo esse texto para os irmãos aqui, eu entendi que o Félix e a Drazula, que não é mais estranho, eles perderam a oportunidade de alcançar a salvação. Nunca mais, se ouviu falar do Félix e também dessa mulher aí judia. Era uma mulher judia, Era judia, era hebreia. Nunca mais a gente ouviu falar deles. Por quê? Porque eles debocharam, eles desprezaram aquilo que o apóstolo Paulo tinha falado. E eles provavelmente colheram aquilo que eles tinham plantado, Então, nós nunca podemos brincar com a palavra. Lembra daquela palavra que Jesus disse? A palavra de Deus, ela tem o poder de abençoar, mas tem o poder de amaldiçoar. Se eu for uma pessoa, um exemplo, que eu não mudo o meu jeito de ser, eu não quero dar ouvido para a palavra, eu não quero obedecer, Às vezes o pastor, meu Deus, eu acho que eu preguei mais de 2.000 mensagens em 3 anos e meio que eu estou aqui. Imagina, é muita palavra, ou não é? Mas quantas palavras, talvez, que veio para alguém, tipo um exemplo que estava aqui conosco, e Deus não é que Deus condenou, mas Deus trouxe a palavra para libertar. Tem que casar, fulano, sair do pecado. Tem que pegar a bênção de Deus. Fulano tem que lutar pelo filho, mas a pessoa fez o quê? Escarneceu, zombou, como o Félix e como a Drazula, Sem contar o rei Joaquim, que pegou o canivete, cortou a palavra e ainda queimou no fogo. Mas eu digo para vocês, todos eles escolheram aquilo que eles tinham escolhido. Então, nunca podemos ir para esse lado da insensatez. Nós temos que ir para o lado da sabedoria. Amém? Eu quero que você vá lá para Tiago, para nós encerrar. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Lá no final da Bíblia, Vai passando Gálatas, Efésios, Filipenses, passando adiante de Hebreus. Daí vem Tiago. Tiago, capítulo 1. Os irmãos estão conseguindo compreender até aqui? Entendeu a importância da sabedoria? Da gente ir para o lado da sabedoria, escolher estar todo dia ao redor dessa mesa, comendo pão, bebendo vinho. Irmão, quanto mais a gente tiver aqui, mais a gente vai aprender, ou não é? Mas entende que o pastor está dizendo, não é só eu ouvir, eu preciso colocar em prática, eu preciso obedecer. Porque toda pessoa que tem sabedoria, ela não vai só ouvir, mas ela vai colocar em prática, amém? E Deus vai abençoar. Agora a pessoa que zomba, que escarnece, Não, eu não, isso eu faço, mas isso eu não faço. A pessoa está zombando. E a escolha da pessoa vai trazer também coisa ruim, como trazeu para ele. Então nós temos que escolher sempre a coisa boa, amém? Tiago 1, o pastor falou, versos de número 22, tá bom? Tiago 1, verso 22. Aí nós vamos orar. Olha o que diz aí, Sede cumpridores de quem, meus irmãos? Da palavra. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, Então, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Essa é a verdadeira sabedoria para mim, É pelo menos, a Bíblia diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, Porque tem gente que ouve a palavra, mas não o quê? Não obedece, zombador, escarnecedor. Agora, a pessoa que ouve a palavra, e pratica, obedece a palavra, é a pessoa que Deus vai trazer a proteção, vai trazer a bênção. Então, é o que nós temos que fazer em nome de Jesus, amém? Eu botei aqui o conselho, primeiro dele, direção clara de Deus, Verdade não é, irmão? A direção clara de Deus, ela nos traz o livramento ou não traz? Traz. Se você tem uma direção da palavra de Deus,
Eu já vi muita gente, às vezes, vindo na igreja, eu nunca fiz isso, mas eu ouvi falar de pastores amigos meus, Deus usou o pastor, vai pela rua chamada direita. Volta para casa pela rua chamada direita. Como assim? Vai por outra rua. Não vai pela mesma rua que tu sempre vai. E a pessoa obedeceu a palavra e Deus deu o livramento para a pessoa. Agora, às vezes, tem muita gente que ouve a palavra de Deus, mas não pratica. Então, isso que o pastor está dizendo, é óbvio que tem que estar na palavra, né? Se estiver fora da palavra, não dá para dar ouvido. Mas quando a gente ouve a palavra, obedeça, porque a pessoa tem sabedoria e Deus vai trazer a proteção em nome de Jesus. Amém? Sem contar, né? A família vai ser abençoada e também futuramente toda a nossa casa vai receber muitos frutos em nome de Jesus. Então, para nós concluir a responsabilidade das nossas escolhas. Escolha aquilo que agrada a Deus, escolha aquilo que é certo, porque isso vai trazer coisas boas em nome de Jesus. Amém? Os irmãos entenderam a mensagem? Entenderam? Então vamos aplaudir Jesus bem forte. Se coloque de pé agora. Se você tem uma foto de um familiar, se você tem alguma coisa, você pode pegar na sua mão, tá bom? Que agora nós vamos orar, vamos adorar a Deus, buscar a presença de Deus e o Senhor vai nos abençoar. Isso. Pode fechar os teus olhos então. Vamos buscar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus. Como é bom, meu Deus, te adorar. Como é bom, meu Deus, ouvir a tua palavra. Como é bom vir para a casa do Senhor. Como é bom, meu Deus, obedecer o Senhor. Vai dizendo para o Senhor, eu quero, Pai, eu quero estar todo dia ao redor dessa mesa, comendo deste pão, me alimentando, porque o Senhor tem muita coisa para o Senhor me revelar, muita coisa para o Senhor me falar. Como aquela irmã que disse, pastor, o que me mantém de pé, lutando pela minha mãe que está hospitalizada, é a revelação da palavra. É o que mantém uma pessoa lutando pelo casamento, pela família. Então vai dizendo, eu quero continuar. Ele é o seu Pai, Ele é um Deus poderoso. Ele tem o poder de abençoar. Vai dizendo, o Senhor tem o poder de me abençoar a mim, Pai. Porque o Senhor é o meu Pai querido, é o meu Pai que me abençoa, que me ajuda. Oh meu Deus, vai entrando agora, Senhor. Como o Senhor entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele teve sabedoria quando ele procurou ver o Senhor, quando ele desceu da árvore, ele obedeceu a palavra. E a Bíblia diz que o Senhor mesmo disse, Zaqueu, hoje chegou salvação para a tua casa. É o que está acontecendo, quando a gente escolhe a sabedoria, sabedoria nos traz grandes benefícios. Então vem, nós queremos mais, queremos a presença, queremos a manifestação do teu poder neste lugar. Vem, vai dizendo, vem Espírito, vem sobre a minha vida, oh aleluia, aleluia, glória. Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim. Vai dizendo isso para o Senhor, o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração, e achei em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai, vem ungir minha oferta de amor,
Oh, aleluias, Pai. Vai dizendo isso, meu Deus, meu Pai. Acha em mim, Senhor, acha em mim um verdadeiro ador. Lamanamalama. Vai adorando, Lamanamalá. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore, alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama, Senhor, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz, Senhor, e me faz segundo o teu coração, e achei em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Ele é seu Pai, é o Senhor. Acha em mim um verdadeiro adorador. Oh, é meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar o louvor. É meu prazer te adorar, Senhor. É meu prazer, Senhor, é meu prazer ministrar louvor. Vem, Senhor, vem com a tua presença e achei em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Oh, aleluias, Pai. Diga isso, meu Deus, meu Pai. Acha em mim, Senhor, acha em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Diga isso para Ele. Acha em mim um verdadeiro ador. Oh, acha em mim, vai dizendo isso para Ele. Acha em mim um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, que adora o Pai em espírito e em verdade, que adora o Senhor, que ama o Senhor, que ama a sua palavra. Isso, vai levantando a tua voz agora, vai dizendo: Pai, eu creio que o Senhor está comigo. Vai dizendo: eu creio que o Senhor está dentro da minha casa, no meu lar.
Eu creio que a tua presença está lá, que eu estou fazendo a tua vontade, que eu estou ouvindo a tua voz e que eu estou cumprindo com tua palavra. Isso, vai dizendo para ele agora: Pai, eu creio, Pai. Eu creio que eu sou um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora que adora o Pai em espírito e em verdade. Diga isso: eu creio que eu sou um filho, uma filha que faz a vontade do Pai. O Senhor está enviando a bênção, o Senhor está enviando o milagre, Pai. O Senhor está suprindo a necessidade, o Senhor está trazendo livramento, o Senhor está trazendo libertação. Então, em nome de Jesus, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora, Senhor, entra em ação agora e destrói tudo aquilo que foi construído de forma errada. Meu Deus, o Senhor tem o poder, tem a autoridade para vencer principados e potestades. Vai dizendo: todo mal que há, que esteja impedindo minha família de ser liberta, abençoada, diga: eu quebro agora esse mal, eu exijo agora. Tem que parar agora, tem que sair essa obra do diabo, essa obra de Satanás tem que cair por terra. Diga: demônio, tira tuas mãos da minha casa, da minha família, porque eu faço a vontade do meu Pai que estás no céu, porque eu estou cumprindo com a palavra, porque eu escolhi a sabedoria. Vai dizendo em nome de Jesus: pega o que é teu agora, diabo, vai embora agora. Vai dizendo: saia agora, toda doença, toda enfermidade. Vai dizendo agora: tem que cair por terra agora, tem que desaparecer agora este mal, em nome de Jesus Cristo. Diga: vai embora, diabo, agora.